Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quero te pedir para já se colocar de pé, para nós lermos juntos a palavra do Senhor. Alguns versículos lá em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 6. Aleluia. Amém? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. E a água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. E ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros. Eu li de novo, né, irmãos? Vou voltar essa parte. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu mais outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar mais andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? E então o homem me levou de volta à margem do rio. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de estarmos, ó Deus, diante de Ti, aprendendo, Pai, a Sua palavra. Seja nós que estamos aqui no templo, na nossa igreja, seja os irmãos, ó Pai, que estão acompanhando pela internet. Senhor, paramos esse tempo para nos dedicarmos a Ti, porque sabemos que nós precisamos de Ti. Estamos aqui porque Te amamos, porque queremos, ó Pai, a Sua presença em nossas vidas, como já cantamos aqui nesta noite. Pai, que a Sua presença continue sendo real aqui neste lugar e em cada lar, ó Pai, que está com um celular, uma televisão, um computador ligado para receber a Sua palavra. Pai, eu lhe peço nesta hora que da mesma forma como o Senhor tem falado e tem tratado comigo, que o Senhor me use nesta noite para glorificar o Teu nome e para que os Teus filhos venham aprender mais da Tua palavra, crescendo em graça e conhecimento diante do Senhor e também diante dos homens. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se assentar. E nós estamos aqui na nossa igreja desde o primeiro culto de dezembro com um tema, uma palavra que o Senhor deu ao nosso pastor, que é que nós vivamos em ousadia. Então nós estamos no dezembro, mês da ousadia. E eu tenho baixado os nossos cultos do Facebook, ouvido novamente, postado a pregação no nosso canal do YouTube. E ali eu vou escrevendo novamente algumas coisas. E o primeiro culto nós aprendemos sobre viver em ousadia. O nosso pastor quem falou conosco. Depois o nosso irmão Vitor também pregou no domingo sobre a questão da confiança, que o Senhor é aquele quem nos ajuda em nossas necessidades. Então, para mim, foi um dia onde o Senhor falou que nós temos que ter ousadia para confiar que Ele está cuidando de nós. Depois, a nossa irmã Amanda também nos trouxe a palavra, falando que nós temos, falando sobre a restauração. E nós temos também que ter ousadia, temos que ter a coragem para deixar que Deus nos restaure. E nesse domingo, o Senhor falou conosco, através do nosso pastor, sobre termos ousadia para falar com Deus.
E hoje eu quero falar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração, que é ousadia para irmos mais fundo. Ousadia para nós prosseguirmos na caminhada que Ele designou para nós. E antes de começar a falar aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero relembrar algumas palavras que o nosso pastor trouxe para nós no primeiro domingo, no primeiro dia que ele pregou sobre isso. Ousadia significa coragem, se atrever, se arriscar e fazer alguma coisa. Então que você grave isso na sua cabeça. Toda vez que nós falarmos sobre ousadia, nós estamos falando tenha coragem, se atreva, se arrisque e faça alguma coisa. Amém? Irmãos, esse texto de Ezequiel capítulo 47, eu já ministrei algumas vezes sobre ele. E eu posso dizer que realmente cada vez que eu leio ele, Deus me fala alguma coisa diferente. E até eu estava fazendo meu esboço e com a mão na cabeça, o moço perguntou o que foi. Eu falei, é porque eu tenho duas palavras nesse texto e eu não sei o que eu falo. Então eu orei e pedi o direcionamento para Deus. E nesse texto, nós vemos que o profeta então está narrando que ele estava num lugar e esse homem aparece para ele e começa a conversar com ele e tira ele do lugar onde ele estava. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre ousadia para ir mais fundo, para prosseguirmos, é que nós precisamos entrar no rio. Todos nós sabemos que se nós que se a gente entrar num rio, entrar no mar, entrar numa piscina, obviamente a gente vai ficar molhado. Não tem como a gente entrar no mar, na água, seja debaixo do chuveiro e querer sair seco. Não tem como. Nós sabemos que iremos nos molhar. Isso é algo conhecido. Mas nós iremos efetivamente nos molhar se nós entrarmos nesse lugar. Se eu ficar do lado de fora, olhando e falando assim, se eu entrar ali eu vou me molhar. Se eu entrar debaixo do chuveiro, eu vou ficar encharcado. Eu estou apenas falando algo que eu conheço. Mas se eu quero me molhar num dia quente, eu quero entrar numa piscina, eu quero molhar, eu preciso entrar ali. E nós precisamos entrar neste rio. Muitos pregadores podem vir aqui na frente dessa igreja. Você pode assistir outros tipos de pregações, você pode ouvir outros louvores e você sabe, se eu ouvir uma pregação, eu vou ser mais cheio do Espírito Santo. Mas apenas de você pensar isso, não vai mudar a sua vida. Você precisa fazer algo. Você precisa ouvir, você precisa querer aprender, você precisa pegar a sua Bíblia, você precisa ouvir um louvor, você precisa decidir aprender alguma coisa. Aí sim, você vai ter a experiência de como nós cantamos aqui nesta noite, sentir a presença e o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Só que essa decisão, ela é pessoal. Essa experiência é pessoal. Quando esse homem chama esse profeta e fala assim, ei, filho do homem, vem aqui, mede um tanto, olha para o rio. O homem podia decidir o que ele ia fazer. Com certeza ele olhou e falou assim, se eu entrar eu vou me molhar. Mas ele só se molhou quando ele entrou. Ele precisou ter ousadia para acreditar naquilo que o homem estava falando e decidir caminhar. Assim somos nós, meus irmãos. Nós precisamos ter a coragem de entrar no rio que Deus está chamando nós para entrarmos. Eu não sei qual que é a situação, qual que é o lugar que o Senhor tem pedido para você entrar. E talvez você ainda está relutante com isso. Mas que nesta noite você venha entender no nome de Jesus que é necessário você entrar no rio. Se você quer sentir a presença do Espírito Santo, é necessário que você faça a sua parte. Nessa noite Ele está te convidando para ir um pouquinho mais fundo, para confiar na palavra que Ele tem colocado no seu coração e tem te ensinado. Mas a experiência você só vai ter se você disser o sim a esse chamado. Não adianta uma outra pessoa querer te explicar alguma coisa se no seu coração você não quiser viver isso. E muitas vezes nós vemos coisas acontecendo na vida de outras pessoas porque elas decidiram dizer sim a essa experiência. E nós ficamos ali na margem ainda, somente olhando, contemplando, quando o Senhor nos chama para entrarmos neste rio. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é que somos nós
quem decidimos até onde nós iremos. Aqui nesse texto nós vemos o profeta contando que o homem, ele entra no rio, mede um tanto e chama. Ele fala, vem. E aí o homem vai. E aí ele mede mais um tanto, e o homem vai narrando, olha, eu estava caminhando e estava me dando ali, primeiro me deu lá no calcanhar, depois no joelho, ele vai narrando o que está acontecendo com ele enquanto ele entra no rio. Aquele homem, aquele profeta, poderia ter falado assim, ah não, eu não vou mais. Já está chegando aqui na minha cintura, já está chegando no meu joelho. Eu, por exemplo, como não sei nadar, obviamente, se alguém me chamasse para ir para o fundo do rio ou de uma piscina, eu diria não. Porque eu sei o que iria acontecer com a minha pessoa. Então, eu não ia mais fundo. A decisão de até onde nós iremos, ela é nossa. Uma coisa eu sei. O Senhor Jesus, Ele não chamou nenhum de nós para continuarmos no raso. O Senhor Jesus morreu naquela cruz para que nossa comunhão fosse restabelecida com Deus, porque Ele queria algo mais profundo conosco. Mas muitas vezes, por medo, por dúvidas, ou até mesmo por comodismo nosso, nós decidimos, nós escolhemos continuar no raso. E a nossa vida, muitas vezes nós cantamos ou nós declaramos que queremos ser guiados pelo Espírito Santo, que a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo. Não, eu só vou fazer tal coisa se o Espírito Santo me guiar, porque a minha vida é guiada por Ele, mas é até a parte B da página. Porque quando nós queremos alguma coisa e o Espírito fala o contrário daquilo que nós queremos, aí a gente já não quer mais ser guiada pelo Espírito Santo. Porque a gente quer ser guiado pelo nosso pensamento, pela nossa atitude. E nós temos que ter muito cuidado com isso que nós falamos de sermos guiados pelo Espírito. Porque se nós realmente somos guiados pelo Espírito, quando Ele nos chama para entregarmos, quando Ele nos chama para nós nos rendermos, quando Ele nos chama para ir um pouquinho mais fundo, para sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, das nossas próprios pensamentos e caminhar naquilo que Ele tem para nós, se nós falamos que somos guiados por Ele, a nossa resposta, ela precisa ser sim. Porque às vezes nós usamos isso para não fazer aquilo que a gente deve fazer, mas fazer aquilo que a gente quer fazer. E nós perdemos, irmãos, grandes oportunidades de sermos cheios do Espírito Santo. Grandes oportunidades de ver o Espírito agir na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, na nossa igreja, porque nós não estamos na posição. Porque nós não estamos fazendo aquilo que o Espírito tem pedido para nós. Porque, irmãos, é muito mais fácil nós continuarmos no raso, sentadinhos ali, onde uma onda pode até vir, mas não vai pegar a gente. É muito mais fácil estar ali, é muito mais fácil estar apenas ouvindo o que está acontecendo do que estar no meio do que está acontecendo. Mas lá em Apocalipse nós vamos ver o Senhor falando para uma igreja, olha, vocês não são frios e nem quentes, vocês são mornos. Então o que o Senhor fala que vai fazer com aquela igreja? Vomitar. Eu falei até sobre isso num vídeo que eu gravei para Mulheres Levantando Mulheres. Irmãos, a gente consegue pensar no que realmente significa isso? A gente vomita alguma coisa, ou quando nós não estamos bem, comemos alguma coisa que nos fez mal. E aquilo está remoendo ali a nossa barriga, o nosso estômago, o nosso intestino, tudo. E por aquilo ser tão ruim dentro de nós, o que a gente faz? Põe para fora. E Deus está falando que com aqueles que são frios, aqueles que são mornos, é isso que Ele vai fazer. Ou seja, olha, você está tão morno, tão distante daquilo que eu quero, que eu não estou aguentando ter você. E eu vou ter que te colocar para fora. É isso que Deus está falando. E muitas vezes nós lemos isso na Bíblia e falamos, nossa, que ruim que é isso, né? Mas não paramos para entender a seriedade que isso quer dizer. O frio é aquele que está no raso. O morno é aquele que não sabe para onde vai, que está parado. Que não sabe se vai, se fica, se volta. É isso que é o morno. E o profeta aqui nos deixa um exemplo. Ele ouviu, ele estava sendo guiado por aquele homem, enviado por Deus. E ele escolheu dizer sim. Irmãos, qual que é a nossa resposta hoje para o Senhor?
É sim, Senhor, eu vou. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui, me inunda, porque eu quero sentir a tua presença. E quando ele te chama, filho, vem mais perto de mim, porque eu quero me revelar a você. Qual que tem sido a nossa resposta? Que nós venhamos gravar isso. Sou eu que decido até onde eu vou. Eu posso continuar escolhendo ficar ali aonde me é seguro, ou eu posso escolher mergulhar nas águas do Senhor. Águas que correm, que jorram do trono do Senhor para nós. Águas que são fonte inesgotável de tudo aquilo que nós precisamos. Irmãos, nós decidimos. Nós precisamos entrar nesse rio. Mas nós também precisamos decidir continuar caminhando nesse rio. E mais uma coisa que nós devemos nos lembrar. É que o Senhor, Ele já criou esse acesso. Esse acesso para este lugar, para este rio, para estas águas. O Senhor já criou esse acesso. E esse acesso não vai nos levar a um lugar de águas rasas. Esse acesso vai nos levar a um caminho. É um caminho que nos leva a águas profundas. Esse é o nosso destino. A nossa comunhão com Deus tem que ser quente. A nossa intimidade com Deus tem que ser quente também. O nosso envolvimento com as coisas de Deus, com as coisas do reino, também precisam ser quentes. Irmãos, e essa é uma luta diária. Porque eu tenho certeza que eu não sou a única que todo dia tem dificuldade na vida e tem que tomar a decisão de como vai reagir. Ontem, por uma situação minha, foi um dia complicado para mim. Foi um dia difícil para mim. Um dia onde eu realmente estava desanimada. Um dia onde eu fiz algumas perguntas para Deus. E é diário, irmãos, essa decisão de querer ter a intimidade com Cristo, de querer, não, eu não vou desanimar, eu vou continuar caminhando, porque Deus, Ele tem algo para mim. É uma decisão diária. Jesus já criou esse acesso para nós. E por que será, irmãos, que nós duvidamos tanto, que é tão difícil caminhar? Muitas vezes a gente começa bem e termina mal, mas a palavra do Senhor nos diz que é o final das coisas que importam. A gente pode começar aqui na igreja, irmãos, fazendo tantas coisas. O que o pastor pedir para fazer, eis-me aqui. Mas é o final que importa. E muitas vezes, por as circunstâncias da vida, nós desanimamos. A gente vem um dia para a igreja cheio do Espírito Santo. Não, hoje aquele culto vai ser uma bênção. Não, hoje eu vou me doar, hoje eu vou me entregar. E a gente vai para casa e parece que, aquela empolgação, aquele espírito de ousadia, aquela palavra que nós ouvimos, parece que quando a gente fecha a porta da igreja, ficou aqui dentro. E a gente chega em casa e parece que, tudo voltou ao normal, como era antes. A nossa vida parece que não mudou nada. Por quê? Porque nós ainda estamos no raso. E nós precisamos nessa noite escolher aonde é que nós vamos querer estar. Pode ter certeza, todos vocês que estão aqui, você que está nos assistindo, Deus tem alguma coisa especial para entregar para cada um de nós. Todos nós fomos chamados pelo Espírito Santo de Deus. Dentro de cada um de nós há um dom do Espírito Santo de Deus. Talvez você não sabe ainda o que o Senhor quer de você, porque você está tão preocupado que você não está parando para ouvir a voz dEle. Mas cada um de nós tem algo especial dentro de você, que Deus quer usar também de uma forma especial. Mas com certeza todos nós também já ouvimos que Deus, Ele não arromba a porta. Deus, Ele bate. E que se a gente abre a porta, aí sim Ele entra. Se nós não abrirmos a porta, irmãos, Ele não pode fazer nada. Porque Ele não vai arrombar a porta do nosso coração. Somos nós quem fechamos. Quem fechamos com as nossas atitudes, com o nosso comodismo, e porque achamos que nós sabemos o que devemos fazer, que nós somos o dono da razão, e que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Nesses dias a gente pode ver ali nas nossas redes sociais da igreja, que toda segunda-feira a gente está colocando, para a gente relembrar o que Deus falou conosco ali em janeiro, na campanha dos 12 dias.
Toda segunda-feira tá ali. Mentira, porque segunda eu esqueci, eu postei só ontem. Mas tá lá essa semana, tá lá, pode entrar que você vai ver. E eu estava ouvindo, eu até comentei com o Mozart que eu estava ouvindo até o último dia, que fui eu quem ministrei. E eu falei uma coisa que eu chorei, porque eu não me lembrava que eu tinha falado aquilo na pregação. Porque a gente às vezes esquece mesmo que Deus falou conosco. E quando eu ouvi, eu chorei. Porque a gente aprendeu ali lá em 2 Reis 18:30, se eu não me engano, que fala que Elias então chamou o povo e Elias restaurou o altar do Senhor. E no final da pregação eu falei que éramos nós quem devíamos colocar as pedras e não Deus. E aí eu fiquei me lembrando de tudo que aconteceu durante todo esse ano. Eu falei, meu Deus, se você pegar, irmãos, todos os dias da campanha, Deus já estava nos alertando. E essa pandemia que nós ainda estamos vivendo, que nós não sabemos quando vai acabar, ela veio mostrar algumas coisas para nós. Uma das coisas que ela veio mostrar para nós é qual que era o nível do nosso comprometimento com Cristo. Porque quem estava comprometido com Cristo, por mais dificuldade que possa ter passado, que tenha pego isso na família, que tenha perdido emprego, enfim, qualquer coisa que pode ter acontecido, aquele que estava comprometido com Cristo, perseverou e permaneceu. Agora, aquele que não estava, que estava no raso e não estava querendo ir muito para o fundo, se dispersou. Isso foi uma das coisas que a pandemia tem nos ensinado. Né? Não nos ensinou, tem nos ensinado. Outra coisa que essa pandemia também nos mostrou é o quanto nós somos dependentes de Deus. Por quê? Porque nós estávamos acostumados a ter sempre eu pelo menos sou assim, a ter o planejamento do dia seguinte, da semana seguinte, do mês inteiro, do ano inteiro. Aqui na igreja, por exemplo, já tinha um monte de coisa preparado. O aniversário da igreja estava com preletor convidado, lembrancinha, tá tudo na casa da Amanda. Estava tudo comprado. Estava preparado. E o que Deus nos ensinou? Não adiantou nada. E a Bíblia fala que muitos são os planos do nosso coração, mas que a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. Essa foi outra coisa que a pandemia veio nos lembrar, que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que nós não temos poder sobre os nossos dias. A gente não tem poder. E a gente escolhe continuar decidindo que a gente quer ter o poder. Mas nós precisamos deixar isso na mão do Senhor. Nós que estamos aqui, você que está na sua casa, foi uma decisão estarmos aqui, foi uma decisão virmos ouvir a palavra. Ninguém veio aqui, ninguém ligou o celular ou a televisão por ligar para perder 1 hora e meia do seu dia. Talvez trabalhou, está cansado. Mas nós estamos aqui porque nós entendemos que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos ir mais fundo, mais no conhecimento da grandeza do nosso Deus, que nós precisamos ter a nossa vida mudada, os nossos pensamentos mudados, os nossos sentimentos transformados. E é com esta água que jorra do trono do Senhor que nós vamos ser mudados desta forma. E nós precisamos escolher nesta noite ir mais fundo. O pastor pode vir aqui todo domingo, toda quarta-feira. Ele pode te ligar todos os dias perguntando como que você está, orando pela sua vida e te entregando uma palavra. Só que se nós não decidirmos ter essa experiência com Deus, essa experiência com o Espírito Santo, de nada vai adiantar. E naquele grande dia, quando Ele vier chamar o nosso nome, não vai ter desculpa a ser dada. Eu não vou poder olhar para Jesus e falar, ai Senhor Jesus, é porque fulano, ciclano, beltrano, não sei o quê. Porque nós temos isso aqui, ó. Quantos de nós abrimos isso daqui todos os dias na nossa casa? Nós que somos pais e mães aqui neste lugar, os nossos filhos têm visto isso em nós? Criança, ela aprende por repetição. Ela aprende por exemplo. Qual é o exemplo que nós temos deixado para a geração que é depois de nós? Nós que somos mais velhos, qual é o exemplo de maturidade que nós temos deixado para os adolescentes, para os jovens e para as crianças que nos cercam? Nós que somos mais velhos na fé, digamos assim, porque eu sou nova, muito nova, mas nós que somos velhos na fé, qual é o exemplo
que nós temos deixado para a geração que vai nos seguir? Uma geração que vai olhar e falar assim, não, o caminho onde eu fui ensinado é um caminho que eu não posso servir a Deus de qualquer jeito. O caminho que eu fui ensinado é um caminho que eu tenho que me render a Jesus todos os dias. Quando os nossos filhos forem maiores, o que eles vão falar sobre os pais? Eu tenho muito orgulho de falar da forma que os meus pais me educaram na igreja. Muito orgulho. E eu tento repassar isso para minha filha. E o que eu quero é que quando ela tenha os filhos dela, ela possa falar, eu via a minha mãe orando. Eu via o meu pai jejuando. Eu via os meus pais lendo a Bíblia, tendo o momento deles. Eu fui ensinada na palavra pelos meus pais. Eu quero ouvir isso da minha filha. Eu quero olhar para ela e ver que eu realmente fiz a minha parte. A escolha, claro, vai ser dela. Mas eu quero olhar para ela e saber que eu fiz a minha parte. Eu quero que ela fale, que ela via a mãe dela indo mais fundo, o pai dela indo mais fundo. E nós temos que pensar nisso também, irmãos. Nós precisamos buscar por nós, mas nunca nos esquecer do exemplo que nós precisamos ser dentro da nossa casa. Porque a gente pode vir aqui, meus irmãos, qualquer um de nós, e pegar esse microfone e trazer palavras belas, lindas, maravilhosas. Vocês podem vir aqui na igreja e ser um crente, beleza. Aquele crente que levanta, que canta, que levanta a mão e que chora. Mas se no nosso secreto, no nosso comum, nós não tivermos mudança de vida, não vai adiantar de nada. E nesta noite o Senhor Jesus está nos falando que Ele quer continuar nos restaurando. Ainda estamos no nosso ano da restauração. E a mesma coisa que eu falei naquela pregação, no último dia da nossa campanha de janeiro, eu quero falar hoje para cada um de nós, a começar de mim. As pedras somos nós quem iremos organizar. O altar somos nós quem iremos erguer. E nesse caso não é o altar de pedras, mas é o altar do nosso coração. É o altar da nossa comunhão. É o altar da nossa intimidade. Nós ainda estamos na metade do mês de dezembro. E nós ainda estamos a ponto de escolhermos esta mudança. Eu não sei o que Deus tem pedido para você. Eu não sei qual que é o rio, qual que é o mar, que Ele tem pedido para você ir um pouco mais fundo. Você sabe. E a decisão ela é sua nesta noite. Eu posso continuar falando aqui a noite toda. Mas se você quer ter uma experiência com o Espírito Santo, você precisa entrar neste rio. Você precisa decidir continuar caminhando neste rio. E você precisa entender que o caminho ele já está aberto para você. É só você decidir entrar nele. E eu não estou falando sobre estar. Eu estou falando sobre ser. Deus não nos chamou para estarmos crentes. Deus não nos chamou para estarmos cristãos. Hoje eu estou cristão, daqui a pouco eu não estou mais. Hoje na igreja eu sou cristão fervoroso, parecido com Jesus. Mas no final de semana, na festa da família, eu já não estou mais cristão, porque eu já estou de acordo com o que minha família quer. Hoje eu estou cristão, mas amanhã no meu local de trabalho eu já não estou mais. Não. Nós não estamos cristãos. Nós somos cristãos. Aonde quer que nós estejamos. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos cristãos. Então, se tem alguma área ainda da nossa vida que nós estamos e não somos, hoje é a hora de nós deixarmos isso na cruz de Cristo e nós sermos cristãos, conforme Jesus nos chamou. Porque o preço pago naquela cruz do Calvário não foi pequeno para nós agirmos como crianças. Então que nesta noite a gente venha escolher ser crente quente. Crente quente, aonde é que o Senhor Jesus nos colocar. Eu quero te pedir para se colocar de pé nesta hora.
enquanto eu preparava esta mensagem, o Senhor colocou algo no meu coração, que você só vai fazer se você quiser. Se você não sentir isso no seu coração, não faça por aparência. Porque você pode enganar qualquer pessoa. Eu sou uma que estou aqui na frente, eu posso enganar qualquer pessoa se eu quiser. Mas tem alguém que eu não engano, que é o Espírito Santo. Então não faça se você não sentir no seu coração. Nós vamos orar agora. Mas vamos orar mesmo. Só que a oração é você quem vai fazer. Se você sentir no seu coração que há algo ainda que está te impedindo de ir mais fundo neste rio, de chegar nesse lugar secreto que Deus tem para você, eu quero te convidar nesta hora, você que está em casa da mesma forma, eu quero te convidar a dobrar os seus joelhos perante o Senhor. Demonstrando diante dele, porque é a opinião dele que importa sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar nesta hora para um momento de clamor. Você que deseja, que sente no seu coração, que você precisa ainda deixar alguma coisa que tem te travado, que tem feito você continuar no raso, que tem feito você continuar a ser um cristão morno. Se ajoelhe diante do Senhor e nós vamos orar. Coloque diante dele e peça para ele nesta noite te ajudar a restaurar o altar que está quebrado, a restaurar aquilo que está perdido, porque ele é o Deus que pode. Pai, nos colocamos, Senhor, diante de ti nessa hora. Nos rendemos, ó Pai, diante de ti. Em adoração, Senhor, e em rendição. Porque, ó Pai, eu sei, ó Deus, a começar de mim, que eu preciso a cada dia, Senhor, que este coração de pedra que há em mim, este coração de opinião própria, de sentimentos negativos, ó Pai, muitas vezes um coração murmurador, ele precisa todos os dias, ó Pai, e muitas vezes, várias vezes ao dia, ele precisa ser trocado pelo Teu Espírito Santo. Oh Pai amado, nos perdoa porque tantas vezes temos continuado no raso. Porque tantas vezes temos clamado pela presença do Teu Espírito e temos agido apenas por emoção. Temos agido apenas, ó Pai amado, por performances. Sendo que o Senhor nos pede, Senhor, para que nós caminhemos mais fundo. O Senhor nos chama e nos diz que está conosco. E muitas vezes nós não damos ouvido. Oh Pai amado, Deus querido, perdão porque tantas vezes o Senhor tem nos chamado para estarmos em comunhão contigo. E nós temos escolhido tantas outras coisas, tantos outros afazeres, ó Pai, tantas outras prioridades, e temos nos esquecido, ó Pai, de estar neste lugar secreto. Temos, Senhor, nos esquecido, ó Pai, de irmos mais fundo com o Senhor, porque o Senhor nos prometeu estar conosco em todos os dias. Pai, eu te peço perdão, Senhor, porque tantas vezes eu tive a oportunidade, Senhor, nós tivemos a oportunidade de mostrar, ó Pai, na nossa casa, de mostrar, ó Pai, no nosso serviço, de mostrar, Senhor, na nossa igreja ou em qualquer lugar que nós estejamos. Nós temos, ó Pai, perdido a oportunidade de sermos cristãos. Ó Pai amado, e infelizmente temos feito o contrário do que o Senhor nos fala. Temos tantas vezes, ó Pai, tomado a forma deste mundo, quando o Senhor nos ensina que nós não devemos fazer isso. Temos nos amoldado, Senhor, ao que este mundo tem falado, ao que este mundo tem pedido, e temos trocado, Senhor, a sua presença, temos trocado, Senhor, experiências contigo, porque nós queremos continuar no raso e vivendo a vida que vivíamos antigamente. Senhor, perdão, porque muitas vezes estamos tão prontos, ó Pai, a apontar o dedo para o erro do irmão, a apontar o erro, Senhor, ó Pai amado, por aqueles que nos cercam, a apontar o erro das outras pessoas, e não temos tirado, Senhor, a trave que está no nosso olho, e isso também, Senhor, tem feito com que nós fiquemos no raso. Oh, amado Deus querido, o Senhor tem ouvido o clamor dos teus filhos nessa noite, e o Senhor sonda o nosso coração, ó Pai, como nós aprendemos aqui neste mês. O Senhor sonda o nosso coração, e o Senhor conhece, ó Pai, as nossas necessidades e as nossas dificuldades, e o Senhor está pronto a nos resgatar. Mas muitas vezes, ó Pai, o Senhor tem nos estendido a mão, e nós temos, ó Pai amado, ignorado a tua mão estendida para nós.
Oh, Pai amado, nos perdoa, Senhor, porque ao invés de querermos restaurar a nossa comunhão com o Senhor, muitas vezes, ó Pai, ao invés de pegarmos a nossa Bíblia, nós temos escolhido outras coisas. Pai, eu te peço perdão, Senhor, como mãe, porque tantas vezes, ó Pai, nós temos falhado, Senhor, em levar os nossos filhos diante do Senhor. Ó Pai, que geração nós temos criado, Senhor, que geração, ó Pai, nós podemos esperar. Pai amado, mas que nós nesta noite, Senhor, venhamos ter coragem, venhamos nos atrever, nos arriscar a fazer alguma coisa para mudar o cenário daquilo que nós estamos vivendo. Pai, que nesta noite todo orgulho, todo ego, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que anda no nosso coração, que tem nos impedido, Senhor, de irmos mais fundo neste rio. Pai amado, de estarmos nesse jardim secreto, nesse lugar seguro, que tudo isso caia por terra, Senhor, e que nós venhamos tomar, ó Pai, a decisão, Senhor, de ouvir a Tua voz e de ter a nossa vida realmente guiada pelo Teu Espírito, Senhor. Perdão, Senhor, perdão, porque tantas vezes procuramos em outras coisas, em tantas outras coisas, ou em tantas outras pessoas, aquilo que nós iremos encontrar somente no Senhor. Oh, Pai querido, que nós venhamos decidir nesta noite entrar neste rio, mas não apenas entrar, mas que nós venhamos decidir caminhar neste rio, neste acesso que o Senhor colocou para nós. Que a Sua presença em nossas vidas venha ser aquilo que nós mais desejamos. Não somente, ó Pai, quando nós temos culto, não somente, ó Pai, nas terças-feiras, nas quartas e nos domingos, mas que nós venhamos amar a Tua presença, Senhor, do momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir. Que o Senhor venha ser, ó Pai, a razão da nossa existência, a razão, ó Pai, dos nossos dias, a razão da nossa vida, a razão da nossa família, Senhor. Que os nossos louvores, ó Pai, não venham ser apenas palavras cantadas, mas que venham ser desejo do nosso coração. Pai amado, que o nosso momento devocional não venha ser apenas, ó Pai, algo maquinado, algo, ó Pai amado, estrategista, mas que venha ser o desejo do nosso coração estarmos a sós com o Senhor, porque todo dia o Senhor está nos esperando. Todo dia o Senhor espera ouvir a nossa voz. Todos os dias o Senhor espera pela comunhão. E muitas vezes somos nós que não dizemos sim ao Teu chamado. Que nesta noite, Senhor, nós venhamos dizer sim ao Teu chamado. Que haja arrependimento sincero, ó Deus, no nosso coração. Que haja quebrantamento sincero do nosso coração, para que o Teu avivamento venha sobre nós, venha sobre esta igreja, venha sobre cada vida, venha sobre cada família. Que nós possamos ver, ó Pai, o derramar de dons, o derramar do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai, porque há em nós um coração arrependido, um coração contrito, um coração quebrantado, Senhor. Pai amado, que nós não venhamos mais emprestar a nossa boca para Satanás, o nosso coração para Satanás habitar, os nossos pensamentos para Satanás arquitetar, mas que nesta noite, Senhor, o Senhor venha estar por completo no nosso ser, mudando o que precisa ser mudado, restaurando o que precisa ser restaurado. Que haja, Senhor, no nosso coração mudança, metanoia nesta noite, Senhor, não para a nossa glória, mas para a glória do Teu nome, Senhor. Que nós venhamos realmente ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, ó Pai, mais fundo. Leva-nos, Senhor, mais profundo, num lugar onde somos só nós e o Senhor, num lugar, ó Pai amado, onde não há interferência externa, num lugar, ó Pai, onde nós não ouvimos outras vozes. Quando estamos mergulhados, ó Pai, nós não ouvimos o que está acontecendo do lado de fora. Pai amado, nós queremos estar mergulhados nesta água que jorra do Teu trono para nós. Nós queremos, ó Pai, estar mergulhados nesta água que tem o poder, ó Pai amado, de mudar qualquer história. Nós queremos estar, ó Pai, mergulhados neste rio, onde a única coisa que nós vamos ouvir é a Tua voz falando para nós.
E que o nosso desejo, Senhor, venha a ser ir mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais profundo nestas águas. Quero ir mais fundo.
porque já não estava mais lá. E ela se arrependeu, e ela saiu pelas ruas, e ela conta que os guardas a pegaram, e como ela não estava com o noivo, ela apanhou dos guardas. Então, o que está querendo dizer? O noivo está hoje, ó, batendo na porta. Quando você está na sua casa, o noivo está ali, ó, batendo na porta. Só que muitas vezes nós estamos tão cansados que a gente pensa, depois eu abro, depois eu leio a Bíblia, depois eu canto, depois eu ensino meu filho, depois eu peço perdão, depois eu converso, depois eu falo com Jesus, depois eu mudo, depois eu cresço, depois eu mergulho. Por enquanto eu quero continuar aqui porque eu estou cansado. Mas cuidado, talvez quando a sua ficha cair, o noivo já não esteja mais na porta. E aí quando você for abrir, você vai ter apenas o cheiro do noivo. Que nós não percamos nenhuma oportunidade quando o noivo bate na porta. Que a gente decida todo dia estar nesse lugar secreto. Não espere o amanhã. Comece hoje. Restaure hoje. Tenha coragem hoje. Se arrisque hoje. Faça alguma coisa hoje. Renda-se hoje. Comprometa-se hoje. Seja ousado hoje. Não perca o acesso ao jardim e ao trono. Decida-se hoje. E você não vai ser o mesmo. E o lugar para onde Deus te levar ou te devolver não vai ser o mesmo aos seus olhos. Mas isso é uma pregação para um outro dia. Mas decida-se hoje. Amém? Aplausos.